Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Eureka. Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito de reações químicas, mais especificamente sobre classificação dessas reações, e a aula é super show de bola. Você vai ver que tem tudo a ver com relacionamentos em geral, uma aula meio que romântica, meio meiga, e a gente já entra com o primeiro tipo de reação, que é a reação de síntese, primeira classificação. O que acontece na reação de síntese? A reação de síntese é a coisa mais linda do mundo. Você tem um casal ali, repare, ó, A e B, tá? A bolinha amarela, a bolinha lilás. E aí você repare que os dois ali rolou uma atração, rolou um clima, e os dois se juntaram, né? Então na química acontece da mesma forma. Às vezes você tem duas substâncias que estão separadas e elas se juntam em uma reação. Esse tipo de reação a gente chama de reação de síntese, tá bom? Estas reações são também conhecidas como reação de composição ou de adição. Então, nesse tipo de reação, o único composto é obtido a partir de dois compostos, tá ok? Então, eles se juntam e a gente chama isso aí de reação de síntese. Tem alguns exemplos para você aí, entre o ferro, o enxofre, hidrogênio, o cloro, na parte de baixo aí do slide, você pode dar uma olhada. Todas essas reações, elas são reações de síntese. Então, você tem dois separados, esses dois elementos separados, essas duas substâncias separadas, elas se juntam para formar uma nova substância. Quando você tiver esse tipo de reação, pode classificar, é reação de síntese com certeza, tá bom? O segundo tipo de reação é a reação de decomposição. E aí existem os seus percalços na vida, é o divórcio, olha aí, ó. Se separaram, né? Rolou a crise e tal, aquela coisa toda, rolou a separação. Então veja só, o lilás ali, o azulzinho estavam juntinhos e tudo, e aí se separaram, né? Então, estas duas substâncias, elas podem ser simples ou compostas, tá ok? Essa separação, ela pode resultar de substâncias simples ou compostas. Então, como o próprio nome diz, esse tipo de reação é o inverso da anterior. Na composição há uma junção, aqui há uma separação, né? E elas ocorrem quando a partir de um único composto são obtidos outros compostos. Essa reação também é chamada de reação de análise. E nesses slidezinhos também a gente tem alguns exemplos na parte de baixo aí, ó, com o oxigênio, com o carbono, com o hidrogênio, para você. Então, quando você tiver eles separados, os elementos separados, e você os separa através dessa reação, a gente vai chamar essa reação de decomposição, tá ok? Então é isso. Mas onde existem outras situações, né? Na vida da gente existem outras situações. Dentro dos relacionamentos existem outras conjunturas. E aí a gente vai abordar mais uma aqui, a reação de simples troca. Estas reações ocorrem quando uma substância simples reage com uma substância composta. Aí você tem ali o verdinho e o lilás, ó, na maior felicidade do mundo. E aí você tem o amarelinho ali na maior tristeza e tal, né? E de repente a bolinha lilás resolve largar a bolinha verde e se junta com a amarela. E houve uma troca, né? Então acontece isso também nos relacionamentos. Então, às vezes não está satisfeito, troca o par, né? Fica com outra pessoa, e é dessa forma. A química também acontece dessa maneira. Então, as reações de simples troca ocorrem quando uma substância ela reage com uma substância composta para formar uma outra substância simples e uma outra substância composta. Então aqui você vai ter sempre no final alguém ali sozinho, certo? Alguém meio que tristonho. Então essa reação é chamada reação de simples troca. Acontece a troca? Acontece, mas a troca é uma coisa simples, tá bom? E aí na parte de baixo você tem alguns exemplos envolvendo cloro, envolvendo sódio, o hidrogênio, o alumínio, o ferro, tá? Então repare que nesse primeiro exemplo, por exemplo, ó, o cloro, ele estava sozinho e aí ele se junta com o sódio e o bromo ficou sobrando na história. Houve uma troca? Houve. Foi uma troca simples, então é chamada reação de simples troca. Por último, a reação de dupla troca. E aí, ó, todo mundo troca, fica todo mundo feliz. Trocou-se os pares, não deu certo, né? Apareceu uma outra pessoa aí na vida de cada um, mas a vida continua e a felicidade também da mesma forma. Então presta atenção, essas reações ocorrem quando a gente tem duas substâncias compostas, elas resolvem fazer uma troca e aí formam-se duas outras substâncias compostas a partir daí, certo? Olha, eu tenho ali a bolinha lilás junto com a laranja, aí a lilás resolve trocar, né? Resolveu trocar o seu par, agora casou com a azul, né? Mas no final dá tudo certo, é como na química. E aqui na parte de baixo nós temos aí nos slides alguns exemplos para vocês a respeito das reações de dupla troca, tá? Envolvendo sódio, hidrogênio, oxigênio, cloro, né? O bário. Então, tá aí, ó. Quando você tem duas substâncias que estão juntas, e aí você percebe que houve uma troca na reação, tá? Cada uma resolveu ficar com uma outra. Esse tipo de reação vai ser chamado de reação de dupla troca, tá bom? E para encerrar, a gente traz uns exercíciozinhos para vocês, só para fixar o conteúdo, certo? A gente tem aqui, ó, na primeira situação, uma reação de decomposição, tá? Por quê? Porque eles estavam juntos, exemplo 1, repara que eles estavam juntos e eles se separam, tá? Na segunda a gente tem uma reação de síntese, tá?
Ó, agora eles estavam separados e aí eles se juntaram, ó, no segundo exemplo, tá bom? Nós temos nitrogênio, hidrogênio, e aí você percebe que os dois se juntaram aí. No terceiro, a gente vai ter dupla troca, repare que todo mundo trocou os seus pares aí. No quarto exemplo, nós temos simples troca, o bromo ficou sozinho no final, lembra que eu te falei da simples troca? Que no finalzinho alguém sempre fica sozinho. Na mesma coisa, o quinto exemplo, simples troca. No sexto a gente tem dupla troca, todo mundo troca com todo mundo aí, certo? No sétimo exemplo, nós continuamos com simples troca e aí você repare que o hidrogênio fica só, né? No oitavo, a gente tem decomposição ou análise, você tinha todo mundo junto e aí eles se separam. Houve a separação, decomposição é o divórcio, né? É o divórcio, tá? Síntese ou adição. Casamento, novamente, no nono exemplo. Aí você diz para mim, Vold, mas eu não estou vendo isso no nono exemplo, não. No nono exemplo eu tenho ali todo mundo junto, aí termina todo mundo junto de novo. Não, veja só. Repare que o 2NO2, na verdade, você tem NO2 mais NO2. Essa aí é a representação correta disso aí, tá? NO2 mais NO2, e aí resulta o quê? Resulta um casamento no final, tá? Todo mundo junto, reação de síntese. E por último, reação de dupla troca, houve uma troca geral aí no 10º exemplo, tá ok? Então, com relação a reações, essa foi a nossa primeira aula, a gente já começa de classificação, tá? Em função da galera ter pedido. Fica com a gente, continua assistindo as outras aulas de Química, dá um like no canal, espalha a notícia aí de que o Eureka tem as melhores aulas, tá bom? Um abraço e até a próxima. A massa molar. O que é o mol? Esta é a ideia básica. O que é o mol? Muita gente perguntando, pô, eu não entendo o conceito de mol, eu não sei, eu não consegui compreender esta ideia de mol. Fica comigo aqui que você vai entender bonitinho, tá ok? Mas ó, presta atenção, tá ok? Presta atenção. Então vamos lá. O segredo é o seguinte, vamos imaginar que deu aquela vontade